Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo de Itaperuna. Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Processo legislativo número 0642 de 2023. Ementa. Parecer prévio contrário sobre as contas do governo do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna referente ao exercício de 2022, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no processo TCE/Rio de Janeiro, número 2020-404-2/2023, em face à irregularidade e impropriedades com determinações e recomendações. Relatório. Trata-se de comunicação de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrário às contas do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna, relativo ao exercício de 2022, senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, conforme voto da Corte de Contas, anexo ao processo do TCE número 020-404-2/2023, em face à irregularidade e impropriedades com determinações e recomendação apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O processo veio instruído com o ofício PRS/SSE/CGC número 31681/2023, encaminhando parecer prévio contrário sobre as contas do governo deste município referente ao exercício de 2022, acompanhado do referido voto, recebido nesta Casa Legislativa em 18 de dezembro de 2023, processo legislativo número 0642/2023, encaminhada à Procuradoria-Geral da Câmara, em 6 de fevereiro de 2024. Opinou pela notificação do excelentíssimo prefeito municipal Alfredo Paulo Marques Rodrigues, em homenagem aos princípios da contraditório e ampla defesa para que, querendo apresentar-se defesa escrita no prazo de 15 dias, além da possibilidade de defesa oral no plenário desta Casa Legislativa, sendo tal recomendação seguida pela Comissão de Finanças e Orçamento em manifestação datada de 7 de fevereiro de 2024. Em ato contínuo, foi expedida notificação ofício número 4/2024, em 7 de fevereiro de 2024, e recebida pelo senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues nesta mesma data, sendo apresentada defesa escrita tempestiva protocolada no dia 20 de fevereiro de 2024, processo legislativo número 024 de 2024, apensado ao presente, sendo incontestavelmente tempestiva a referida manifestação. Em 26 de fevereiro do corrente ano, foi emitido nos autos do processo legislativo principal 0642/2023, parecer jurídico da Procuradoria-Geral da Câmara, pugnando-se pelo prosseguimento do feito e orientações de como se deve dar o parecer das comissões, a votação, o quórum e a posterior elaboração de projeto de decreto legislativo. Nada mais havendo a relatar, passamos para análise de mérito. Em verificação ao processo do TCE do Rio de Janeiro, número 020-404-2/2023, constatamos que o parecer prévio contrário sobre as contas do governo do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna, referente ao exercício de 2022, se deu uma irregularidade, 11 impropriedades
11 determinações, além de uma recomendação. Inicialmente, cumpre-nos debruçar sobre o motivo pelo qual se deu o respeitável parecer contrário da Corte de Contas, qual seja, pela irregularidade, de acordo com o artigo 115, inciso 4, a linha D, da deliberação 167, de 10 de dezembro de 1992, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na qual cabe maior atenção, porém, é de alvitre mencionar que, além da supracitada irregularidade e de sua consequência determinação, o corpo instrutivo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro também relacionou diversas impropriedades e determinações, além de uma recomendação, todas constantes no voto do conselheiro José Maurício de Lima Nolasco. Segundo o respeitável acórdão, a referida irregularidade foi configurada, pois o município não realizou integralmente a transferência das contribuições previdenciárias devida pelos servidores e patronal ao RPPS, concorrendo para o não atingimento do equilíbrio financeiro atuarial do regime, em desacordo com os preceitos estabelecidos no artigo 1º, inciso 2, da Lei Federal 9.717/98. Sendo nesse sentido, dada a seguinte recomendação pela Egrégia Corte de Contas: realizar a transferência das contribuições previdenciárias devida pelos servidores e patronal ao RPPS, de acordo a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário municipal, conforme os preceitos estabelecidos no artigo 1º, inciso 2, da Lei Federal 9.717/98. Nobres edis, é fato incontroverso que, de fato, ocorreu o repasse parcial das contribuições previdenciárias devida pelos servidores e patronal ao RPPS, o que acarretou, no parecer prévio e de caráter unicamente técnico, opinando contrariamente às contas. Destaca-se que o julgamento das contas do chefe do Executivo, nos termos do artigo 31, parágrafos 1º e 2º, e artigo 71, inciso 1º, todos da Constituição Federal, é de competência do Poder Legislativo, sendo esta uma das mais expressivas garantias institucionais da Câmara de Vereadores, tendo o Tribunal de Contas competência para emissão de parecer prévio. Lembra-se também que o julgamento das contas em questão tem natureza política, porém, devendo-se sempre respeitar o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, o que foi devidamente observado no processo legislativo em comento. Assim sendo, o presente julgamento das contas não deve se limitar a critérios puramente formais, analisando-se, sobretudo, o bom senso e a realidade fática em que se deu a administração no ano de 2022. Registre-se que o município cumpriu com o limite estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, que prevê o mínimo de 25% das receitas de impostos e transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicando 29,40%, segundo o relatório em seu item 7.1.1. Restou aplicada ainda o limite legal no mínimo de 70% dos recursos recebidos do Fundeb no pagamento de remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.
atingindo, em 2022, o percentual de 76,99%, segundo item 7.2.1 do relatório. Ainda no tocante à aplicação de recursos, neste caso, despesas com saúde, onde a Lei Complementar Federal 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamentou o terceiro artigo 198 da Constituição Federal, que determina a aplicação mínima de 15% da arrecadação dos impostos, que se refere ao artigo 156 dos recursos que tratam o artigo 158 e a linha B do inciso 1 do caput e terceiro do artigo 159, todos da Constituição Federal. Neste caso, o município destinou 24,24% dos recursos, muito acima do mínimo legal, conforme o item 7.3 do relatório. Outro sim, cabe-nos destacar, sobretudo, que o fato de que desencadeou no parecer prévio contrário foi a não transferência integral das contribuições previdenciárias devida pelos servidores e patronal ao RPPS. Porém, resta-nos destacar que a falta de repasse se deu de forma parcial e não total, não sendo repassados R$ 5.723.788,79, de um total de R$ 18.357.451,91. Ou seja, foi repassado aproximadamente 70% de total devido ao RPPSI e patronal, segundo item 9.2 do relatório. Importante também ressaltar que, segundo a defesa apresentada pelo senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o município vem gradativamente diminuindo o déficit financeiro, que no ano de 2020 alcançou o patamar de R$ 197.809.628,92. Atualmente, no exercício em comento de 2022, perfaz o valor de R$ 104.061.507,43, ou seja, diminuindo cerca de 93 milhões de reais no déficit municipal. Valor este que, segundo a defesa do então responsável pelas contas, possibilitaria o pagamento integral das contribuições previdenciárias junto ao RPPSI. É levantada ainda pela defesa que o entendimento da Corte de Contas não é unânime quanto à irregularidade que acarretou no parecer prévio contrário, havendo julgados recente a contrário senso de entendimento em baila. Há de se destacar também que é alegado que o único motivo que ensejou na reprovação das contas é a irregularidade de que o município não realizou integralmente a transferência das contribuições previdenciárias devida pelos servidores e patronal ao RPPS, concorrendo para o não atingimento do equilíbrio financeiro e atuarial do regime, em desacordo com os preceitos estabelecidos no artigo 1º, inciso da Lei Federal 9.717/98, inexistindo outra motivação para o parecer prévio desfavorável. Levanta também, na peça de bloqueio, o cumprimento das metas quanto a investimentos em saúde e educação, ambos já abordados acima. Sustenta ainda a grande complexidade que a legislação previdenciária vem sofrendo, pelo menos 7, desde a promulgação da Constituição Federal, sendo a última a emenda constitucional 103 de 2019,
que extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição e elevou a idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres, o que obriga um grande esforço do município para adequação e realidade constitucional, o que vem fazendo conflito de não acarretar grandes perdas aos servidores e pensionistas, mas também equilibrar as contas municipais, o que deve ser levado em consideração. Tal situação acima abordada comprova-se pela edição do Decreto Municipal 7.187/2023, que comprova o comprometimento do Executivo Municipal com o ajuste e equilíbrio das contas municipais e cumprir com a Lei de Responsabilidade Fiscal, além, obviamente, de cumprir com os princípios basilares da administração pública, migrando para o RPPSI, os servidores públicos municipais inativos e pensionistas, que alcançaram essa condição após a publicação da Lei Municipal 169 de 2002. Tal decreto prevê ainda a necessidade de haver encontro de contas RPPSI e Tesouro, devendo ser feita a compensação que chega ao montante de aproximadamente 15 milhões de reais, segundo a peça da defesa. Assim sendo, diante de todo o acima exposto, principalmente pelas medidas que vêm sendo tomadas pela atual administração, para que seja remediada a irregularidade que acarretou no parecer prévio pela reprovação das contas, principalmente na edição do Decreto 7.187/2023, pela diminuição significativa do déficit municipal desde o exercício de 2020 e ainda pelo pronto atendimento com repasse acima dos mínimos legais referente à saúde e educação, tudo abordado de forma pormenorizada acima, tendo ainda o gestor julgado, mesmo a duras penas, conquistado resultados positivos na sua gestão, considerando, sobretudo, a situação financeira orçamentária herdada, entendo pela rejeição do respeitável parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Diante todo até aqui exposto, considerando a emissão de parecer prévio contrário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, as contas do chefe do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício de 2022 do gestor senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, considerando ainda o caráter político de tal votação, devendo-se analisar o caso concreto e os interesses da coletividade. Opino pela rejeição do parecer prévio contrário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, aposto ao processo 2020-404-2/2023. Desta forma, segue minuto de projeto de decreto legislativo nos termos do artigo 2213 do regime interno, que será submetido a uma única discussão e votação, nos termos do artigo 214 do mesmo diploma legal. Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2024, Viviane Braga Pereira Rodrigues, relatora, pelas conclusões Adenilson da Silva Zacarias e Jefferson Ferreira. Projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica rejeitado o parecer prévio contrário emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, processo TCE do Rio de Janeiro, número 2020-404-2/2023, aposto às contas do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna relativas ao exercício de 2022, senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, em face da irregularidade, das impropriedades, determinações e recomendação apontadas, tendo em vista que o gestor está tomando medidas administrativas a fim de remediar a irregularidade,
apontada no respeitável parecer, qual seja a edição do Decreto 7.187/2023. A diminuição significativa do déficit municipal desde o exercício 2020, o pronto cumprimento com repasse acima dos, no mínimos legais, referente à saúde e educação, e ainda a conquista de resultados positivos na gestão municipal, considerando, sobretudo, a situação financeira orçamentária herdada pela gestão anterior. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposição em contrário. Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2024. Relatora Viviane Braga Pereira Rodrigues. Pelas conclusões, 27 de fevereiro de 2024, Adenilson da Silva Zacarias e Jefferson Ferreira. Relatório. As comissões de Justiça e Redação Final analisou a minuta de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamentos nos autos do processo legislativo epigrafado referente ao processo TCE 2020-404-2/2023, contendo parecer prévio contrário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre as contas do governo do município de Itaperuna ao exercício 2022 do senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, em face de irregularidade e determinações, impropriedades e recomendações apontada pelo referido tribunal no processo em epígrafe. Em apreciação ao decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento, esta comissão manifesta-se favoravelmente à minuta apresentada pelos cumprimentos dos aspectos legais, devendo a mesma ser deliberada em plenário nos termos do regimento interno desta Casa. Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 2024, o relator é Ademir Cunha Peçanha, e pelas conclusões, em 27 de fevereiro de 2024, é Carlos Assis Eufrásio e Jefferson Ferreira. Agora eu vou dar a palavra ao advogado do senhor Alfredo Marcos Rodrigues, o doutor Silvestre, para que possa fazer a defesa oral. Já adianto que não vou cansá-los, mas acho necessário não propriamente fazer um esclarecimento aos senhores que já estão mais do que são mais do que conhecedores desse procedimento de julgamento de contas, mas muito mais em respeito a quem nos assiste. Fazer um preâmbulo apenas para esclarecer que o procedimento para julgar as contas da administração financeira, ele é um procedimento que a gente diz como um procedimento complexo, ou seja, ele tem duas fases. Embora a primeira fase seja atribuída a um órgão que se denomina um tribunal, e um Tribunal de Contas, essa primeira fase é de uma análise meramente objetiva. É por isso que está sendo tratado hoje, nós estamos aqui analisando, um parecer, ou seja, o Tribunal de Contas não julga. Quem tem competência constitucional para julgar é a Câmara Municipal. Então, se a análise feita pelo Tribunal de Contas, que se dá objetivamente a partir da coleta de dados, análise de dados indicativos constitucionais e legais, se atingiu aquelas metas constitucionais e legais para atendimento à educação, à Fundeb, à saúde, limite de gastos com o pessoal, a relação do Poder Executivo com a Câmara, com a devida transferência dos recursos necessários para manter o Poder Legislativo. Enfim, essa análise é feita a aplicação dos royalties, que tem limitações. Essa análise é uma análise objetiva, a partir de demonstrativos. As conclusões que vêm do tribunal são conclusões objetivas. O tribunal, quando emite um parecer prévio, ele não analisa nenhum outro aspecto que não seja o aspecto frio daqueles números, daqueles documentos apresentados. Mas são necessários, essa análise é extremamente necessária,
porque é o ponto de partida para que os senhores tenham a condição de efetivamente julgar as contas. E aqui, neste momento, né, que aqui efetivamente está se dando o julgamento das contas, aqui a análise, diferentemente do que se dá no Tribunal de Contas, é uma análise subjetiva. É por isso que a doutrina mais tradicional denominou que o julgamento das contas se dá uma forma de julgamento político. Não político partidário, mas é porque a análise se dá subjetivamente. É neste momento que a Câmara se debruça sobre os dados colhidos pelo Tribunal de Contas e faz uma análise mais ampla, para entender se aquela gestão daquele ano foi uma gestão responsável, foi uma gestão que atendeu os interesses da comunidade, foi uma gestão que cumpriu o orçamento que a Câmara aprovou, as metas que aqui foram aprovadas. Quando se aprova o orçamento, na verdade, você está definindo o que se espera da administração pública. Espera o quê? Espera que ela mantenha o serviço público essencial e mantenha os índices que nós já ouvimos aqui no relatório atendidos. E essa análise é uma análise ampla, não fria de números. Mas nós vamos ver que mesmo nessa análise, neste caso das contas de 2022, nós vamos ver que mesmo a análise fria desses números aponta para uma gestão, em 2022, uma gestão que superou, que enfrentou vários desafios. Eu vou apontar 2 desafios que os senhores têm visto reiteradamente há muitos anos, há muitos mandatos, e com apontamentos positivos. Aqueles apontamentos objetivos do tribunal são positivos em relação a isso, e aponta, talvez, para uma virada de chave para a gente solucionar problemas que nós temos há muito tempo. Então, essa administração pública que se espera é que ela seja responsável, não gaste mais do que arrecada, porque não se admite o calote na administração pública. Mas também ela tem que ser uma administração que não vire as costas para os serviços essenciais que tem que ser prestado. Não adianta dizer, olha, você está pegando a prefeitura com 200 milhões de dívida, que era o caso, e você tem que pagar isso imediatamente. Se for fazer, vai faltar para pagar salário, vai faltar para merenda, vai faltar para manutenção das estradas, limpeza urbana. Há que se ter, então, um equilíbrio. O que se espera é que haja um equilíbrio, que haja uma responsabilidade. Então, ou ninguém vai se arriscar a concorrer ao mandato do Executivo, porque é impossível você pegar o município nas condições que foi e 1, 2 anos conseguir sanar tudo sem virar as costas para o interesse público, para aqueles que de fato esperam e precisam da atenção do poder público municipal. E eu disse que nós temos 2 pontos que, reiteradamente, há muitos anos e há muitos mandatos, os senhores, se fizeram uma retrospectiva nos arquivos da Câmara, dentre irregularidades apontadas, elas aparecem. Um é um déficit histórico em Itaperuna, déficit financeiro histórico. Apanhe as contas dos últimos anos, dos últimos mandatos. Eu tenho certeza que os senhores que estão aqui há muitos mandatos, né, reeleitos, sabem isso perfeitamente. Um déficit histórico. O município de Itaperuna é devedor há muitos anos. E o outro ponto é a questão previdenciária. A Câmara criou o regime próprio de previdência em 2002, a Lei 169 de 2002. E, desde então, vem tendo dificuldade para efetivamente aplicar essa lei. A verdade seja dita. E também, em todos os relatórios, todos os pareceres do Tribunal de Contas dos últimos anos, vem aquele apontamento com relação à Previdência. E o que é que a gente, então, verifica? E aí eu não estou nem aqui invocando o aspecto subjetivo, que é o que os senhores vão levar em conta no final. Mas o objetivo, o que o Tribunal de Contas, então, disse sobre esses 2 aspectos? E eu nem estou dizendo que... Não estou falando ainda das irregularidades, estou falando dos aspectos, mas tem tudo a ver com a única irregularidade apontada. O déficit,
que em 2020, né, era de quase 200 milhões, 197 milhões, ele foi reduzido em 2022, que é o caso, as contas, para pouco mais de 100 milhões. Ou seja, reduziu 93, quase 100 milhões de reais. E mesmo assim, os senhores ouviram do relatório da doutora relatora, que mesmo reduzindo a dívida do município naquele ano, em quase 100 milhões de reais, aplicou muito mais do que o limite na educação, aplicou muito mais do que na saúde, os demais indicadores foram todos respeitados, e no final das contas, o próprio Tribunal de Contas entende que naquele exercício de 2022, que é o caso, as contas demonstram um equilíbrio orçamentário e financeiro. Um fato que está também descrito é que naquele ano nós tivemos um superávit orçamentário, ou seja, embora pudesse até gastar, foi responsável em não gastar. Teve uma sobra orçamentária. Reduziu o déficit financeiro, teve um superávit orçamentário, cumpriu todas as metas, enfim, deu um passo muito importante para resolver o que eu acabo de dizer, de um dos problemas históricos em Itaperuna, que é essa dívida municipal que passa de governo para governo. É um déficit histórico. O que se espera, então, do gestor é que ele consiga reduzir, mas sem comprometer o serviço público. É essa análise que é feita aqui. E a outra questão é a questão previdenciária. Com relação à questão previdenciária, há uma discussão, aliás, há demandas judiciais de mais de um mandato aqui, relativas a mais de um mandato, discutindo sobre base de cálculo do regime próprio, discutindo sobre quem integra ou não o regime próprio, até que agora, em 2023, o município botou uma pá de cal nisso. Né, editou um decreto, que foi até mencionado no parecer, uma pá de cal para definir, olha, nós temos que adotar o regime próprio, todos, então, passaram a integrar o regime próprio. E, apesar de não ter ocorrido o repasse integral das contribuições em 2022, e pelos motivos que nós acabamos de ver, desse conjunto, como se diz, o conjunto da ópera, reduz dívida, mantém o serviço, não gasta mais do que foi autorizado no orçamento, nós ainda tivemos, talvez a primeira vez em muitos anos, o tribunal aponta sinais positivos com relação ao regime próprio de previdência do município de Itaperuna. Mas antes de dizer isso, eu quero dizer que o próprio Tribunal de Contas, ele faz esse apontamento com relação ao regime próprio, mas diz aqui, ó, em relação ao regime geral de previdência, constata-se que o município de Itaperuna efetuou o pagamento integral correspondente às contribuições previdenciárias. Está no mesmo parecer prévio. Mas com relação ao regime próprio, como eu estava dizendo, há dois apontamentos positivos que tranquilizam, inclusive, a própria administração, aos senhores, aos servidores, como um todo, que é o seguinte: o Tribunal de Contas vem, quando ele analisa o sistema previdenciário de Itaperuna, ele vem e conclui da seguinte forma: observa-se que o regime próprio de previdência do município se encontra em equilíbrio financeiro, em conformidade com a Lei Federal 9.717/98. É o parecer do tribunal. Está sem página aqui, porque eles não numeram a página. Depois, no outro ponto, logo a seguir, está no tópico do resultado financeiro do regime próprio de previdência, fundo em capitalização. No outro ponto, quando ele faz a análise da avaliação atuarial, ele conclui: o município possui um superávit atuarial de R$ 3.620.980,28. O superávit atuarial significa que o fundo está equilibrado, ou seja, a análise atuarial feita, a análise para futuro, olha a realidade atual e projeta para futuro, está indicando que o caminho é certo, que o caminho está equilibrado, que o fundo está equilibrado atuarialmente. Isso é uma segurança que tem que ter. Portanto,
os elementos que constam aqui, apesar de objetivamente ter sido apontado pelo tribunal, mesmo reconhecendo o equilíbrio financeiro, mesmo reconhecendo o equilíbrio financeiro do próprio fundo, o equilíbrio atual do fundo, aponta que parte das contribuições não teriam sido repassadas pelo município ao Fundo de Previdência. Acontece que ainda tem um dado expressivo, senhor presidente, é que há uma discussão, há um processo instaurado para apurar exatamente uma compensação que deve haver entre o Fundo de Previdência e o município, ou seja, um encontro de contas. E a apuração parcial aponta que, em verdade, o fundo é devedor do município. Esse encontro de contas, assim que concluir, provavelmente vai apontar que, na verdade, o Fundo de Previdência percebeu valores que devem ser compensados com o município. Então, por esses motivos e pelos elementos que a gente apontou aqui do próprio relatório do Tribunal de Contas, a defesa confia na aprovação das contas, rejeição do parecer prévio, conforme apontado no relatório da douta relatora da Câmara Municipal. Muito obrigado.